Bom dia, pessoal. Dia 28 de outubro, sexta-feira. Adoro sexta-feira. Mais um Podtex. Fico muito feliz quando a gente consegue, de fato, gravar aqui no estúdio, que o estúdio está ótimo. Tudo bem com vocês, antes de eu falar da pauta? Tudo ótimo, Bom gente. dia, pessoal. Tudo bom? Vamos lá. Pauta de hoje. ICMS não integra a base de cálculo do IR e da CS no lucro presumido. Decisão do STJ. Bastante interessante, da Regina Helena, só tenho foto dela, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A decisão da segunda turma da Câmara Superior do CARF favorável ao pagamento de JCP retroativo. A gente sabe que já tinha notícias nesse caminho, mas tem algumas particularidades interessantes aí que a Carol vai trazer pra gente. E por último, a Maíra traz algumas informações sobre transação e algumas novidades. É isso, pauta legal. Vamos lá. Lucro presumido e ICMS. Eu estava discutindo isso com um cliente, falando, mas não faz o menor sentido isso, porque faz parte da sua receita e tudo mais, e eu estava tentando explicar um pouco o racional, né? Então, para quem não tem muita familiaridade, mas imagino que a maioria das pessoas tenham aqui, toda vez que a gente pensa em lucro presumido, como o próprio nome diz, você paga imposto de renda e contribuição social com base numa presunção, né? Se nós pegarmos, por exemplo, mercadoria, e você fizer tudo racional, não quero entrar aqui no cálculo, mas você chega ali por volta de 3% do valor que é devido. Mas, como a sua base da presunção é a sua receita, e fato que você tem ICMS ali dentro, você acaba tributando o ICMS pelo imposto de renda. Então você pega ali aquela parcela que é o ICMS, que está destacada, faz parte da sua receita e você aplica a presunção do imposto de renda da contribuição social, o que gera uma tributação do ICMS. E que se você para pensar um pouquinho, não faz muito sentido. Então, essa é uma tese que é um desdobramento, que o pessoal chama de tese filhote, né, em decorrência da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS, e que está no STJ e está sendo analisado. O que é interessante aqui que a Regina Helena, no voto dela, ela propôs a tese que seria o valor do ICMS destacado na nota fiscal não integra as bases de cálculo do IRPJ e da CSL quando apurados pelo regime de lucro presumido. Infelizmente, o julgamento foi suspenso, tá? Me fugiu agora quem foi o Gurgel de Faria que pediu vista. Eu acredito que talvez seja exatamente para dar um voto contrário. Então, acho que a gente tem que aguardar. E uma outra coisa que ela propôs é a modulação dos efeitos. Então, por que a modulação dos efeitos ela é importante, né? Para quem não ajuizou essa ação, e aí a gente pode até falar do potencial desfecho, se vai ser favorável, se não vai, mas é o que a gente gosta de falar, né? Não dá para cravar, não dá para saber qual que vai ser o desfecho. Se for um caminho parecido com o CPRB, para quem acompanhou, vai ser contrário aos contribuintes, né? Tem um potencial muito grande. Mas é o que a gente sempre fala, o custo de você ajuizar uma ação para discutir uma tese tributária, ele é muito baixo, muito baixo. Compensa, né? Compensa. Ao passo que se você não ajuizar essa ação, vier a modulação dos efeitos, você vai abrir mão, muito potencialmente aqui, de 5 anos, pretéritos de valores que poderão ser recolhidos caso o final seja favorável. Então, aqui é mais um alerta, é o que a gente Resguardo, brinca, né? porque vale a pena comprar esse ingresso. É um ingresso que vale a pena comprar, porque pode ser bom ali. Vale a Paga. pena. Tem muita gente que se arrependeu, né? Na discussão do ICMS do PIS da COFINS, a gente viu muitas empresas que deixaram para depois, veio aquela modulação que ferrou com muita gente que não tinha ação. E, gente, é uma oportunidade tributária. Quando a gente fala de oportunidade, tem que pensar que, de fato, você paga um ticket que não é relevante, né? Você entra com um mandado de segurança, então você não tem risco, por exemplo, de ter uma sucumbência se você perder o processo. Então, vale a pena pensar, né? Olhar se faz sentido dentro da operação, né? Se, nesse caso, é uma empresa que está no lucro presumido. E entender aí como é que a gente operacionaliza, né, a distribuição. O potencial não é tão grande quando você pensa que estamos falando de receita de no máximo 78 milhões, então são empresas pequenas, né? Mas é dinheiro, né? Mas é dinheiro. Dinheiro é dinheiro, né? Exato. Dinheiro é dinheiro. Próximo assunto da pauta,
a decisão da segunda turma favorável ao pagamento de JCP retroativos. E aí, como que está isso? JCP no CARF, né? A gente já sabe aí, voltando um pouco, né? O que é o JCP? Quando você pensa nisso, né? Vale a pena aí a gente entender. Nada mais é do que um pagamento feito pelas empresas aos seus acionistas, que é muito benéfico, porque a retenção dele se faz a 15% e a empresa deduz também. Então, é algo que... 34. Tem um delta de 19%. Vai, 19%. Gerais, né? Então, para a empresa é benéfico, né, ter esse tipo de pagamento. Então, nada mais é que isso. Muitas empresas aqui no Brasil adotam. E a novidade aí que saiu essa semana é que a segunda turma da Câmara Superior do CARF decidiu que você pode pagar isso retroativamente. E qual que foi a tese, né, que eles seguiram? Qual que foi o racional? É que se a lei ela não veda você pagar retroativo, logo, se não há vedação, você pode. Se a lei não proibir, você teria que estar expresso em algum artigo, algum inciso, a proibição de pagamento retroativo. Aí você fala, putz, mas já teve, né, decisão ano passado da primeira turma, da Câmara Superior. O legal dessa aqui é que foi por 5-4, ou seja, não foi usado aquela maioria pró-contribuinte, porque a gente sabe que várias matérias agora no CARF estão sendo revistas, né, e aí a gente tem aí coisas boas vindo, mas é tudo por esse voto que quando empata fica pró-contribuinte. O que preocupa, né? Porque aquilo, basta alguém mudar de um pouquinho de lado. De lado que muda tudo, exatamente. E essa não foi, né? Então essa foi por 5-4, ou seja, foi uma análise mais aprofundada mesmo, e foi da segunda turma, o que é bom também, né? A gente não fica só com a primeira turma. Agora, sabe o que eu acho interessante? Toda vez que a gente fala de juros sobre capital próprio, porque eu ainda fico muito surpreso. Claro que quando você pensa as empresas muito grandes, que são muito estruturadas, elas costumam ter uma política, claro, quando faz sentido. Mas tem muita empresa com investidor do exterior que ainda não paga juros sobre capital próprio. E aí eu gosto de reforçar a ideia do ganho que a gente pode ter, porque ainda que eu tenha imposto de renda retido na fonte a 15%, a minha dedução é 34%. Claro que eu preciso respeitar uma série de limites, aquela questão de 50% do lucro, de reserva e tudo mais, mas não é um valor inexpressivo. Eu não me recordo agora de cabeça quanto está a TJLP, mas deve estar ali por volta de 7%. Então, é uma remuneração que não é ruim. Claro que toda vez que você pensa isso em pagamento para o exterior, a gente precisa tomar cuidado, porque o juros sobre capital próprio, ele gera base negativa. Quando eu digo base negativa, em que sentido, né? Você está pagando do bolso direito para o bolso esquerdo, porque você está pagando do Brasil para o exterior, mas tudo dentro do mesmo grupo, na maioria das vezes. E você está erudindo, em alguma medida, a sua base tributável de imposto de renda. Então, tem alguns países que já começaram a combater o pagamento de juros sobre capital próprio. No passado era muito bom, porque além de você ter esse ganho de 19%, muitos países ainda davam crédito ali de 15%. Mas é algo que tem que ser considerado. E o meu último comentário, eu não quero polemizar, porque senão a gente vai fazer isso, vai ficar aqui a manhã inteira, mas quando a gente fala de juros sobre capital próprio retroativo, a gente fala retroativo até quando? Porque pensa, a gente está falando de 5 anos. 5 anos, quando a gente pensa em 5 anos, estamos falando de 5 anos para fins de questões tributárias e tudo mais. Não existe, nada me impede, salvo o melhor juízo, sujeito a gente aprofundar, eu pagar algo retroativo de 10 anos. Por que eu não poderia considerar o período de 10 anos se eu tive lucro com relação a isso? Porque a minha dedução ela é agora. Não tem uma questão prescricional no pagamento retroativo. Então, a gente tem muito automático que tem que voltar a 5 anos, mas vale uma reflexão. Vale uma reflexão para, de repente, não sei, voltar até um pouquinho mais. Um pouquinho, né? Bem interessante. E a questão do medo, às vezes, né, das empresas fora do Brasil, de pagar, receio de ter isso daí, não é tão um bicho assim ruim, né? Não é. Excelente notícia. Excelente. Né, a gente tá esperando a publicação do acordo. Do acordo, né? a gente traz aí, se tiver algo. Último assunto, transação. Transação. Gente, eu não vou falar muito hoje sobre transação. A Maíra adora esse tema, ela não para mais. E quando eu começo a falar sobre transação, eu deixar um pouco de pessoa pra mim. A gente pode fazer um só sobre transação. É verdade. É verdade, você tem razão.
da transação. Mas hoje, o que eu trouxe aqui, rapidinho, pra gente deixar todo mundo na mesma página. 14 minutos sobre transação. Olha, isso é bullying aqui. A galera vai colocar a Maíra acelerada 2.0 pra... Eu não sei se vocês vão entender, né? Gente, agora, novidade, coisa boa. Vocês sabem que a gente teve algumas edições, né, nas normas da transação para trazer alguns benefícios, como o uso de prejuízo fiscal, alguma possibilidade de descontos maiores nos últimos tempos, enfim. E aí eu vi, né, que recentemente a Procuradoria firmou o primeiro acordo de transação com uma empresa do setor agro, utilizando o prejuízo fiscal. E, assim, deu uma redução no valor da dívida, gente, assim, enorme. O que acontece quando você usa o prejuízo fiscal, né? O que é o prejuízo fiscal no final das contas? Aquela empresa ali, ela acumula, né, um prejuízo ao longo dos anos, ela não está dando lucro, e a nossa legislação, ela permite, né, que você abata, até certo limite, esses valores, né, com os lucros futuros que você teria, pensando aí numa operação regular, nas suas atividades anuais, enfim. Pensando na transação, a Procuradoria permitiu, né, que as empresas utilizem esse prejuízo e a base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro para diminuir o valor da dívida tributária em cobrança. Isso é muito legal, porque no final das contas, quando você tem débitos irrecuperáveis, né, que eles chamam de irrecuperáveis ou com uma dificuldade de recuperação mediana, a gente sabe que a empresa não tem muita liquidez para fazer o pagamento dos débitos. Então, o que eles fizeram agora nessa negociação, que me chamou muita atenção, né? Eles pegaram o valor da dívida, aplicaram um máximo de desconto, ou seja, 70% de desconto sobre o valor da dívida. Não podendo ser aplicado sobre o valor do principal, né? Sempre pensando em multa e juros. E a partir disso, eles deduziram o valor do prejuízo fiscal também, para chegar num valor final aí a ser parcelado pelo contribuinte. Então, gente, a dívida era... não vou trazer números marcados aqui, mas assim, era mais ou menos 100 milhões e desceu para algo perto de 7 milhões. Ótimo, então, né? É muito relevante. Era uma empresa em recuperação judicial. Polêmico. Era uma empresa em recuperação judicial, o que abre realmente o espaço para uma negociação mais flexível por parte da Procuradoria. É algo relevante, isso daí é para a gente continuar acompanhando. Ontem mesmo eu estava num evento, a GV promoveu um evento, trouxe lá profissionais da Procuradoria, da Receita Federal, e eles estão realmente nessa iniciativa, né, que é muito importante de conseguir melhorar os institutos. Tem IN da Receita que já está sendo revista, né, saiu a nova IN do contencioso administrativo, você consegue negociar agora com a Receita Federal, mas essa IN já está sendo revista, porque a própria auditora fiscal falou que quando saiu toda a regulamentação, saiu tudo um pouco rápido demais, né? Então tem alguns detalhes que a gente precisa melhorar e a gente está nesse movimento. Né? Então é importante que os contribuintes estejam com esse olhar também aberto para as negociações que estão disponíveis. A gente está acompanhando muito esse tema aqui no escritório. Eu vejo particularmente, sou entusiasta desse tema e acho que a gente precisa aproveitar. A gente precisa aproveitar as oportunidades de negociação com o fisco para a gente regularizar, né, aquilo que de fato faz sentido, baixar débitos que às vezes ficam preocupando para a certidão negativas, enfim. Então, tem muitas possibilidades. A gente tem, inclusive, outra coisa para encerrar, assim, saiu uma portaria no começo de outubro que chama Quita PGFN. E o que ela faz? Para quem já fez transação, tá? Já fez transação e aplicou transação com desconto. Agora você falou Quita, por um momento eu entendi chuta. Achei que era Não, chuta PGFN. Quita PGFN. Quita PGFN, que prevê que esses contribuintes que já tinham feito a negociação anteriormente vão poder utilizar a base de cálculo negativa da CSLL e o prejuízo fiscal, né, do imposto de renda, enfim, para quitar esse saldo da transação que já estava em vigor. Por que eles estão fazendo isso? Gente, se isso não fosse feito, a gente ia ter um cenário do contribuinte que aderiu um modelo anterior e ia ficar no prejuízo agora, de fato, sem utilizar o prejuízo. Piada péssima, mas era o que ia acontecer. E muito provavelmente a gente ia ter judicialização do tema, né? Que é o que a gente quer evitar, no final das contas. A gente não quer ficar brigando, né, com a Procuradoria para resolver esses detalhes da transação. E aí eles permitiram que esses contribuintes que já tinham a transação utilizassem esse prejuízo, ou seja, quitassem parte do saldo devedor e depois parcelassem o restante à vista em 6 parcelas, que seriam as parcelas máximas que eles consideravam. Então, assim, está havendo um movimento enorme. Até agora a gente tem um montante de 326 bilhões de dívidas que foram negociadas via transação. Esse é um número fresquinho que a Procuradoria trouxe ontem no evento. E a gente tende a aumentar muito esse número. O passivo da Procuradoria, por exemplo, não está crescendo mais. Então, quer dizer que existe realmente agora
um certo controle. Não só não está crescendo por conta da transação, né? Tem lógico, outras medidas que resolvidas. são adotadas pela Procuradoria para baixa de débitos, enfim. Mas essa é a novidade, assim, vamos continuar observando o tema, aproveitar, quem tem seus débitos, quem tem seus problemas junto com a Procuradoria, junto com a Receita Federal, corre atrás das informações, porque... Chuta PGFN. Quita PGFN. Certamente ninguém da PGFN está ouvindo a gente. É chuta a dívida, não é chuta PGFN. Dívida, mas se estiver ouvindo já, peço desculpa. Não, mas sabe o que? Assim, toda vez que a gente pensa em parcelamento, na própria transação, você tem defensores dos dois lados, que tem muita gente que fala que isso é polêmico, porque... E, de fato, tem algumas empresas que conheceram o histórico de Brasil, têm por estratégia se financiar com uma declaração. Eu declaro os tributos, devo, não nego, pago quando puder, e vai sobrevivendo e tudo mais. E não estou defendendo ou falando o que for, mas fato é que é uma realidade. O problema existe. Você tem um passivo muito grande, você tem um número grande de empresas devedoras, e muitas empresas são sérias e tomaram decisões econômicas e operacionais que não deram certo, né? Sim. Apostaram em negócios que não se materializaram. Sim. Então você precisa fazer alguma coisa para dar um pouco de corpo, de fato, e ajudar essas empresas. Então é muito bom. Porque assim, a gente tem lá na Procuradoria, a gente não, né? A Procuradoria faz a análise de capacidade de pagamento do contribuinte. O que significa? Ele olha lá, né, a histórico de dívidas, parcelamentos, coisas que já foram declaradas pelo contribuinte ou terceiros para quem ele presta serviço, por exemplo, enfim. E aí ele cruza as informações e chega numa capacidade de pagamento. Beleza, mas a capacidade de pagamento para a Procuradoria deu um rating lá B, que é uma boa capacidade de pagamento. Mas esse contribuinte tem dívidas enormes com o banco. O que você faz? Você traz essa informação para a Procuradoria. Então isso muitas vezes, muitas empresas não consideram essa possibilidade, porque é exatamente, às vezes eu fiz negócios que não deram certo, às vezes eu tenho investimentos que não deram certo. Que estão no aspecto empresarial e que não chegaram ainda na parte do fisco, que mostram que, na verdade, a minha capacidade de pagamento e de saldar uma dívida é muito menor do que essa que a Procuradoria está vendo. Então você consegue trazer isso para dentro do processo, entendeu? Então, assim... Mostra a índole, a intenção também da empresa, né? E assim, não dá mais essas empresas... Óbvio, a gente sabe que ainda existe uma cultura no Brasil, né, de deixar, muitas vezes, o tributo para depois. Hoje em dia não dá mais para a gente pensar assim, né? A gente sabe que a troca de informações está cada vez mais acirrada, seja no nível mundial, seja aqui no Brasil. Né? Rápido, é instantâneo, assim, não demora para chegar, né? Então, vai ficar cada vez mais apertada, mas assim, a ideia é que a gente tenha cada vez mais possibilidade de sentar à mesa com a Procuradoria, com o fisco, com quem quer que seja. Ainda espero que saia, por exemplo, um projeto de arbitragem tributária também, para a gente ter aí outros vieses, né, para pensar em soluções aos conflitos tributários. Mas é isso, eu gosto desse tema, gente. Muito bom. Toda vez que tiver uma noticiazinha, eu é um tema que dá um afago no coração, você fala, é bom. É isso? É isso. Vamos encerrar por hoje para que a gente não se arraste por 1 hora aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, foi ótimo a gente. Eu adoro quando a gente vem pro estúdio. É verdade. Primeira vez, os 3 juntos. Sim, a gente já utilizou, mas com os 3 é a primeira vez. Tinha vindo aqui ainda, é verdade. Mas é isso, muito obrigado para quem teve paciência de ouvir e estômago, né? Porque o assunto tributário não é para qualquer um, não. Mas estamos surpresos pela audiência. Então, obrigado para quem está aí ouvindo em qualquer plataforma, especialmente aí no YouTube. Qualquer informação, qualquer questão, gente. Só dúvidas, sugestões, só entrar no nosso site aí e mandar. É verdade, tem até um e-mail específico, mas podem também entrar no site e mandar direto pra gente. podtex@asbz.com.br. Ótimo, boa. É isso. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.